Muito bem. Outra causa exorbitante é o quê? A possibilidade de punição, a aplicação de sanções. A administração pode punir a empresa contratada. Quais são as punições que estão previstas? São essas 4 aí. A lei não fala exatamente quando que será aplicada cada uma delas, mas é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né? Um descumprimento leve, a empresa deve ser advertida. Em casos mais graves, devem ser aplicadas as outras punições. Então, advertência, multa. Ó, a empresa foi multada em R$5.000. E é fácil a administração aplicar essa multa, porque o dinheiro, inclusive, já está lá até depositado, né? A garantia. Então, multa. Suspensão temporária. Em casos mais graves, a empresa pode ser suspensa temporariamente do seu direito de participar de licitação e assinar contratos com a administração. Então, se ela for suspensa, ela não poderá participar de nenhum procedimento licitatório. Essa suspensão é por prazo determinado, no máximo 2 anos. Ou seja, a empresa será suspensa por um prazo. Ó, aconteceu isso, portanto, está suspensa por 6 meses. Aconteceu isso, que foi mais grave, então está suspenso por 1 ano. Isso, 2 anos. Então não pode ser suspensa por até 2 anos, não. Pode ser, a suspensão tem que determinar o prazo. No máximo 2 anos. Uma empresa nunca poderá ser suspensa por 3 anos, 2 anos e meio, 4 anos, em hipótese nenhuma. Então essa suspensão é por tempo determinado. Muito bem. E em casos mais graves, os casos gravíssimos, a empresa pode ser declarada inidônea, declaração de inidoneidade. Isso é tão grave que só pode ser aplicada por essas autoridades aí, autoridades do 2º escalão do governo, né? Primeiro escalão, presidente da República, depois ministro. Se for um contrato estadual, secretários estaduais. Se for um contrato municipal, secretários municipais. Então a empresa foi contratada pelo Estado para fazer obra para manutenção de um hospital. Quem pode declarar a empresa inidônea? Secretário Estadual de Saúde, né? No hospital, secretário estadual de saúde, e assim por diante. Muito bem. Quando a empresa é declarada inidônea, o que acontece com ela? Se ela for declarada inidônea, ela não poderá participar de licitação, nem assinar contrato com a administração. Ora, qual é a diferença dessa para a suspensão? A princípio, as consequências são as mesmas. Tanto se a empresa for suspensa, quanto se a empresa for declarada inidônea, ela não poderá participar de licitação. É a mesma. A diferença é o quê? A diferença é que a suspensão temporária é por prazo determinado, enquanto que a declaração de inidoneidade é aplicada por tempo indeterminado. Ó, isso, portanto, a empresa tal está declarada inidônea. Tá. Se ela for declarada inidônea, quando que ela poderá voltar a fornecer para a administração? Nunca mais. Não, nunca mais não. Nunca mais é proibido porque isso é uma pena perpétua. E a nossa Constituição Federal proíbe pena perpétua. Ah, Gustavo, não falou que é tempo determinado? Falei. Tempo determinado e perpétua é uma coisa? Não. Tempo determinado quer dizer, não foi estabelecido um prazo. Ó, se fez isso, está declarado idônea. Até quando? Não sei. Não sei. Não tem um prazo predeterminado. Pode ser que a empresa, algum dia, volte a ficar idônea? Pode ser, porque a pena não é perpétua. Eu não sei quando, mas pode ser. Então significa o seguinte, continuando o raciocínio é esse, que está escrito na Lei 866, de uma maneira meio complicada de você entender, mas é isso. A empresa é declarada inidônea, porque ela descumpriu uma série de contratos que causou um prejuízo enorme à administração. Depois que a empresa sanar todas as suas pendências, consertar todas as suas irregularidades, indenizar todos os prejuízos que causou a administração, ou seja, não tiver mais pendência nenhuma, a empresa pode procurar a administração e pedir para se reabilitar.
Então, a empresa declarada inidônea, ela pode entrar com pedido de reabilitação. A administração vai verificar se ela realmente não tem mais nenhuma pendência. Se não tiver mais nenhuma pendência e tiver indenizado todos os prejuízos, aí assim a administração é obrigada, se verificar que realmente não consta mais nenhuma pendência e nenhum prejuízo ainda perdurou, vinculada. A administração é obrigada a reabilitar a empresa. Agora, já pensou a empresa declarada inidônea? 6 meses depois, conserta tudo, indeniza a administração, entra com pedido de reabilitação e a administração reabilita a empresa. É molezinha, né? Então, para que essa punição seja mais grave do que a suspensão temporária, o que fala a lei? Esse pedido de reabilitação não será nem analisado pela administração antes de 2 anos. Então, pedido de reabilitação não antes de 2 anos. Ok? Então, tem gente que fala, então a diferença é que a suspensão temporária é por até 2 anos e a declaração de inidoneidade é por um prazo superior a 2 anos. Não é isso. A empresa não será declarada inidônea por 3 anos, 4 anos, 8 anos. Ela não será declarada inidônea por um prazo superior a 2 anos, não. Ela será declarada inidônea por prazo indeterminado. Depois de 2 anos, a empresa até pode entrar com pedido de reabilitação e a administração vai analisar. É isso. Ok? Ok. E daí, um detalhezinho que ia cair em prova, detalhe bobo, já caiu em prova 500 vezes. A única punição que pode ser acumulada com as demais é a multa. Então a empresa pode ser advertida e multada, pode ser suspensa e multada, pode ser declarada inidônea e multada, ou pode ser só multada. E aí bota em prova, a empresa pode ser advertida e suspensa? Não. Advertência e suspensão não podem ser acumuladas. Ok? Então botam lá, nenhuma das punições pode ser aplicada cumulativamente? Não. Todas as punições podem ser acumuladas? Não. Todas não. Já está craque esse negócio de nenhuma, todas, sempre, né? Beleza. Outra causa exorbitante foi aquilo que a gente já falou. Já vimos no início lá em princípios. É a restrição à aplicação do princípio da exceptio non implet contractus. Caraca, Gustavo, calma aí, cara. Exceptio non implet contractus? Que palavrão é esse? Você não sabe o que é isso? Não? Ah, sabe. Se não sabe, deveria saber. Se não lembra, volta lá nas aulas de princípios da administração e vai ver que a gente tratou isso lá. Pelo princípio da continuidade de serviço público, existe restrição à aplicação do princípio da exception non implet contract contra a administração. O que é isso? O princípio da exceção do contrato não cumprido. Esse é um princípio de direito administrativo? Não. Isso é um princípio de direito privado. A exception non implet contractus está prevista expressamente no Código Civil. O que o Código Civil fala? Um contrato de direito privado, de direito civil, é assinado e ambas as partes têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Essa parte contratou essa, então essa tem que prestar serviço, essa tem que pagar. Essa é obrigada a pagar, essa é obrigada a prestar serviço. Mas se uma das partes, por exceção, se o contrato não for cumprido por uma das partes que deixa de pagar, a outra parte pode utilizar isso aqui e deixar de prestar os seus serviços. Não é isso? No direito privado é isso. Essa cláusula se aplica contra a administração? Imediatamente não. Nunca poderá ser aplicada? Poderá ser aplicada com restrições. Por quê? Porque depois de 90 dias de atraso de pagamento, a empresa poderá se utilizar dessa cláusula e parar de prestar os serviços. Não é isso? É exatamente isso.
Tranquilo? Tranquilo, não vamos perder mais tempo nisso, porque a gente já viu isso diversas vezes, já discutimos isso em outras oportunidades. Vamos adiante? Outra cláusula exorbitante. As cláusulas agora estão ficando mais exorbitantes, né? Essas cláusulas agora estão ficando cada vez mais leoninas. O Estado, com aquela boca daquele tamanho, né? Abrindo, mostrando os dentes lá, ó. Eu sou administração, hein? Posso isso, posso isso, posso isso. Uma outra cláusula é a possibilidade da administração alterar o contrato no meio. O Eu Vou Passar me contratou para vir aqui gravar, né, dias tais, tais e tais. O curso pode chegar a mim, Gustavo, olha só, alterei o contrato e agora você não vai gravar mais no dia 10, 20 e 30 não. Agora você vai gravar nos dias 5, 15 e 25. Aí eu vou falar, pô, mas eu não posso nesses dias. Não estou perguntando se você pode ou não pode. Eu estou te comunicando que você vai ter que vir gravar nesses dias, senão vou te multar. O curso pode fazer isso comigo? Óbvio que não. Vou falar, epa, pera lá. Que história é essa? Que está me comunicando? Tá maluco? Não é assim que a banda toca, não. Porque aqui o contrato é de direito privado. E se o contrato for administrativo, a administração pode fazer isso? Pode. Pode. Então a administração pode alterar o contrato de forma unilateral, só comunica. Sabe aquele contrato? Alterei. Então, o que a administração pode alterar? Primeiro, a administração pode alterar as especificações. Então, por exemplo, a empresa foi contratada para fazer uma obra pública, construir uma escola com várias salas de aula, e aí nas especificações, está no projeto, o piso das salas de aula, está no projeto, que o piso tem que ser colocado piso de carpete. Muito bem. No meio do contrato, a administração chama a empresa, olha só, a gente verificou aqui aquele projeto, não sei quem fez aquele projeto, mas o cara que fez se enganou. Se enganou porque foi da administração, né? Porque se fosse da iniciativa privada ia falar que ele errou e é um imbecil, né? Não, ele se enganou, porque a sala de aula não pode ter carpete, que vai ser um tal de aluno entrando, saindo. Esse carpete não vai durar 6 meses, né? Obviamente, piso de sala de aula tem que ser um piso resistente, piso duro. Então, nós alteramos aqui as especificações, você não vai mais botar carpete não, você vai ter que colocar granito em todas as salas de aula, que granito dura o resto da vida, né? Vai ter que colocar granito nas salas de aula. A empresa é obrigada a aceitar essa mudança? Resposta: sim, é obrigada a aceitar. A administração não está perguntando se ela concorda com a mudança ou não. A administração está alterando essas especificações de forma unilateral. A empresa é obrigada a aceitar? Sim, é obrigada a aceitar. E ela tem direito de fazer o quê? Como eu falei com vocês, a empresa tem 2 direitos. O primeiro direito é sim, senhor. É igual militar, né? Eu já fui militar, eu sou oficial da Marinha, né? Então, no militar, lá na escola a gente falava isso, né? Que o militar tem direito de falar 2 coisas, sim, senhor e não, senhor. O subordinado tem direito de falar sim, senhor e não, senhor. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Então, agora, qual é o direito da empresa? Receber. Ou seja, existe uma coisa que não pode ser alterada nos contratos administrativos em hipótese nenhuma. Caramba, guarda isso porque é difícil você ver eu falando isso, hein? Uma coisa que não pode ser mudada, uma coisa que tem que ser sempre assim. Uma coisa que não pode ser mudada nunca. É raro eu falar isso, da minha boca sair essas palavras sempre, nunca, né? Então, sempre deverá existir a manutenção
do equilíbrio financeiro do contrato. Desde o início, desde a assinatura do contrato, a empresa foi contratada para fazer isso e receber isso. Existe um equilíbrio inicial do contrato, do contrato, né? Um equilíbrio entre o que ele tem que gastar e o que ele vai receber e ter o lucro dele. Todo mundo sabe que a empresa está fazendo isso para ganhar dinheiro. Vai gastar X e vai receber Y. Y maior do que X, óbvio que ele está fazendo um contrato para ganhar dinheiro. Então, a partir dali, esse equilíbrio entre o que ele vai gastar e o que ele vai receber, esse equilíbrio econômico, financeiro, ele tem que ser mantido. De que maneira? Se a despesa dele diminui, o valor do contrato também tem que diminuir. Se a despesa dele aumentar, o valor do contrato também tem que aumentar, proporcionalmente. Então, o que a administração terá que fazer? Vai chamar a empresa, olha só, você não vai colocar mais carpete, você vai ter que colocar granito. Já verificamos que no teu contrato, desde a época da licitação, por isso que eu falei lá que demora para analisar as propostas, porque são planilhas de custos, está tudo discriminado lá, e aquilo ficou arquivado. Carpete, fornecimento de 80 mil metros quadrados de carpete, custo de fornecimento do carpete, compra do carpete, tanto, colocação do carpete, mão de obra e tal, não sei o quê. Então, estava previsto que você ia gastar 50 mil reais para botar carpete. O granito é muito mais caro, a mão de obra é muito mais cara, o material envolvido e tal, vamos fazer as contas. O granito, para ser colocado, o granito custa 450 mil. Você ia gastar 50 mil para botar o carpete e agora 450 mil do granito, 400 mil reais a mais. Vamos fazer um termo aditivo e acrescentar 400 mil reais ao valor do contrato, acabou. A administração não pergunta. E o contrário, vamos supor que no projeto tivesse granito e agora a administração mudou a especificação porque lá não, é um lugar que não vai ninguém e não precisava colocar granito, é dinheiro jogado fora, né? Vamos colocar um carpete de boa qualidade, que o carpete vai diminuir de 450 para 50. Então, o teu valor do contrato, que era de 3 milhões de reais, terá uma diminuição de 400 mil, o valor do contrato vai passar para 2 milhões e 600 mil. A empresa é obrigada a aceitar isso? É obrigada a aceitar. Então, a administração não está perguntando. A administração altera as especificações e, claro, a administração é obrigada a manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, por isso terá que proporcionalmente mexer nos valores contratuais. Muito bem. Outra coisa diferente é a seguinte: a administração pode alterar quantidades contratadas. Aqui, no segundo caso, a especificação era carpete e continuou sendo carpete, ou era granito e continuou sendo granito. O que acontece é que o projeto mudou e agora, em vez de 10 salas de aulas, serão construídas 12 salas de aulas, então, na mesma metragem, então a metragem aumentou 20%. Aumentou 20% a quantidade de carpete, de fiação, aumentou tudo, né? O contrato todo será aumentado em 20%, porque aumentaram as quantidades. Beleza. A administração, então, vai aumentar as quantidades e, da mesma maneira, vai alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse caso, a administração só pode aumentar ou diminuir as quantidades contratadas em até 25%. Então, 100 metros quadrados, a administração pode aumentar até 125%, até 125 metros quadrados, ou pode diminuir de 100 metros quadrados para 75 metros quadrados e mexer proporcionalmente no valor. De 100 mil reais, o preço pode chegar a 125 mil ou pode chegar a 75 mil. Então, até 25%. Excepcionalmente,
Tudo tem exceção? A lei prevê que em caso de reforma é aquele negócio que você começa a mexer, né? Ninguém sabe onde é que vai parar. Então, reforma de imóveis ou reforma de equipamentos, a administração mandou um equipamento para ser um trator para ser reformado. E aí, olha só, a empresa foi contratada para fazer, quando começa a desmontar o motor, verifica que o motor lá estava uma situação que ninguém nem previa por causa disso, isso, vai ter que trocar isso, tá. Então, é natural, é aceitável, em caso de reforma, que o valor do contrato seja aumentado em até 50%. Então, pode chegar a mais 50%. Mas é uma exceção só para reforma. Em qualquer outro contrato que não seja de reforma, contrato de fornecimento em geral, a administração pode aumentar ou diminuir em até 25%. Ok? Ok. Muito bem. Vamos lá. Ficou claro isso daí? Tranquilo. E agora chegamos na cláusula mais exorbitante de todas. Né? Aquela mais que é simplesmente a administração rescindir o contrato. A administração chega para a empresa e fala assim, olha, sabe esse contrato que você assinou? Perdeu. Que isso, cara? Meu contrato está assinado. Tava. Está rescindido. Peraí, mas não vai me chamar para conversar, não? Não. Estou te comunicando. Aquele contrato não existe mais. O contrato está rescindido. Ah, mas eu fiz uma coisa de errada? Não sei, depende. Talvez sim, talvez não. Então, de qualquer maneira, a administração rescindiu o contrato de forma unilateral, né, sem conversar com o contratado, né, sem ter um acordo com o contratado, é cláusula exorbitante. E quando que a administração vai fazer isso? Bom, pega a tua Lei 8666, que você vai ter que dar uma lida nesses artigos. Artigos 77, 78, 79 da Lei 8666 de 93. Esses artigos são muito importantes, tá? Eles caem bastante em prova e eles vão tratar de rescisão contratual. Quando, como, em que circunstâncias e quais são as consequências, né, da rescisão contratual. Então vamos lá? Vamos entender o seguinte. Em que hipóteses o contrato pode ser rescindido? Primeiro, o contrato pode ser rescindido de forma unilateral pela administração. É a cláusula exorbitante que eu estava falando, né? A administração só comunicar. Quando que a administração pode fazer isso? Em 3 situações. Primeira, mais clara de todas, por culpa do contratado. Eu botei culpa entre aspas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o contratado dá causa à rescisão. Porque ele não cumpre com as suas obrigações. Claro que isso é em último caso, né, gente? Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ah, o cara atrasou o cronograma. Rescinde o contrato? Não. A administração deve advertir o contratado, multar o contratado. Em último caso, não tem jeito, a empresa não vai consertar mesmo, rescinde o contrato. Rescinde o contrato, suspende a empresa, está rescindido, você não vai poder participar de licitação durante 1 ano, ou então uma coisa muito grave está declarado inidôneo. Ou seja, por culpa do contratado. Exemplo, a empresa não está cumprindo o cronograma, né? Não tem mais jeito, não vai fazer mais. A empresa perdeu todas as suas condições técnicas para fazer aquilo, não tem capacidade técnica nenhuma para continuar prestando aquele serviço, a empresa não tem mais capacidade financeira, a empresa foi à falência, a empresa faliu, como é que ela vai fazer?
A empresa simplesmente repassou aquele contrato para outra empresa. Te pergunto, a Odebrecht foi contratada pela administração para fazer a obra de um estádio, né? Construir um estádio. Aliás, isso não vai acontecer mais agora tão cedo, né? Depois da Copa do Mundo, eu acho que já construíram todos os estádios que tinham que ser construídos, né? Agora, acho que as construtoras não vão... Bom, estou falando demais. Aqui no Rio estão construindo, estão reformando o Engenhão. Não é não, Roger? Roger Botafoguense, está triste, né? Porque o Engenhão, Botafogo joga no Engenhão. Né? Fizeram o Engenhão correndo aqui para os Jogos Pan-Americanos, só durou durante os Jogos Pan-Americanos, já caiu aquela porcaria toda, né? Desabou tudo, bom, enfim, interessa isso. Aí a empresa, o que eu estava falando mesmo? Bom, a construtora foi contratada para construir um estádio. E aí a Odebrecht ganhou a licitação para construir aquele estádio por 20 milhões de reais. A Odebrecht pode simplesmente, não estou com muita obra e tal, pode chamar outra empresa, chama lá Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez, eu vou te passar esse contrato aqui, tá? Vou te repassar esse contrato. Por pelo menos 10 milhões de reais. Ou então vai lá e faz um leilão, né, e tal, e chama várias construtoras e consegue repassar por 11 milhões. Vai meter 1 milhão no bolso para não fazer nada e agora quem vai fazer quem vai construir a outra construtora. A empresa pode fazer isso? Não pode. Por que não pode? Porque contrato administrativo é personalíssimo. Cuidado com isso, hein? Lembra da licitação pública? A empresa não teve que entregar atestados de capacidade técnica? A empresa não teve que apresentar suas certidões negativas? A empresa não teve que demonstrar sua capacidade financeira? Então quem foi que comprovou aquilo tudo? Foi a Odebrecht, não foi a Camargo Correia, não foi a Galvão Engenharia. Foi a Odebrecht. Então o contrato é assinado com a Odebrecht. Esse contrato administrativo, ele é intuito personae. Intuito personae. Ou personalíssimo. Quer dizer, é muito pessoal. É aquela empresa, aquela pessoa que foi contratada, aquela pessoa física ou jurídica que foi contratada. Não foi outra, não. É qualquer outro, não. Pode passar para outra pessoa, não. Então, a construtora foi e repassou para outra empresa. A administração descobriu, está rescindido o contrato. Gustavo, mas peraí. Vamos cuidar com o seguinte. Às vezes, guarda isso. A Lei 86 fala isso. Às vezes, se o edital permitir e o contrato permitir, se houver essa previsão no edital e no contrato administrativo, a empresa pode repassar, pode contratar partes do serviço sob a sua inteira responsabilidade. Então, tudo bem. É muito comum em obra, né? A construtora foi contratada para fazer a obra do estádio, mas a construtora vai contratar uma empresa de terraplenagem, vai contratar uma empresa de pintura, vai contratar uma empresa para construir o teto, para fazer a parte elétrica, sob a sua inteira responsabilidade. Se der problema na instalação elétrica, quem tem responsabilidade perante a administração? A construtora que foi contratada e não a empresa que foi subcontratada pela construtora. Ou seja, quando existe previsão em contrato, a construtora pode subcontratar partes do contrato sob a sua inteira responsabilidade. Se não houver previsão no contrato, ela não pode, por conta própria, querer subcontratar, não, hein? Então, enfim, se não houver a previsão de subcontratação e a empresa subcontratou partes, ou se a empresa subcontratou tudo, o que é proibido em qualquer hipótese, isso tudo é culpa do contratado. Então, em todas as hipóteses, a empresa foi à falência, culpa dela. É uma empresa individual de uma pessoa só. O cara morreu. Morreu, acabou a empresa.
É culpa de quem? Da administração? Não, é culpa do cara. Quem mandou ele morrer? Então, em todas as hipóteses, o contrato será rescindido de forma unilateral. Tá legal? Beleza. E além disso, não sendo por culpa do contratado, não fez nada de errado. Ainda assim, o contrato pode ser rescindido de forma unilateral simplesmente por interesse público. A administração contratou a empresa para construir aquela estrada de 50 quilômetros. Porque ao longo da estrada a administração vai fazer umas obras, vai construir uma usina hidrelétrica, e aí mudaram os planos de governo, a administração não vai mais construir a usina hidrelétrica lá naquela outra cidade. Se não vai construir mais a usina hidrelétrica, para que deixar a empresa construir essa estrada, para ficar a estrada aí pronta, ligando nada a lugar nenhum, você não vai ter nada lá do outro lado. A administração agora tem interesse na estrada? Não tem mais. A empresa tem interesse em construir a estrada toda e receber? Sim, tem interesse. E a administração tem interesse na estrada? Não tem. Conflito de interesses. Quando houver conflito de interesses entre o interesse privado e o interesse público, deve prevalecer qual? Estão de igual para igual, né? Claro que não. Contrato de direito público, supremacia do interesse público sobre o interesse particular. A administração vai chamar a empresa, olha só, aconteceu isso, 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 nós não queremos mais a estrada, então pode parar as obras, porque o que você fez até agora eu vou te pagar, mas eu não quero que você faça mais nada. Ah, mas eu fiz uma coisa errada? Não, você não fez nada de errado. A obra está muito bem feita, mas eu não quero que você faça mais porque a gente não quer mais a estrada. Ah, mas peraí. Mas e o prejuízo que eu vou levar com isso? Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre prejuízo. Ainda não chegou a hora. Mas a administração pode simplesmente mandar parar, vai ter que indenizar algumas coisas, vai que a gente vai ver. Mas mesmo assim, a administração precisa do aval dele? Não. Para a obra que eu não quero mais, não tenho mais interesse público na obra. E em último caso, situações de caso fortuito de força maior. A empresa foi contratada para construir uma escola municipal perto de um morro, uma escola de 3 andares. A empresa está construiu o primeiro andar, está construindo o segundo andar, e aí choveu demais, teve uma tempestade como nunca teve nos últimos 20 anos, água demais, o morro veio todo abaixo, levou a escola, ficou tudo soterrado, onde era para ser construída a escola, não tem mais nada, só tem terra, não sei quantos metros cúbicos de lama, está tudo lá de baixo. Primeira coisa que a administração vai fazer, chama a empresa, olha só, aquele contrato está rescindido, tá? Não temos mais como construir, está tudo debaixo da terra, nem sei se sobrou alguma coisa ou não, só daqui a 20 anos é que a gente vai conseguir limpar aquela terra toda e aí verificar se sobrou alguma coisa lá embaixo, se não sobrou, se dá para construir escola lá ou não. A gente vai demorar 20 anos para limpar essa terra toda. O Japão que sofreu com tsunami lá, né, eles vão reconstruir o Japão 30 vezes e a gente não vai conseguir tirar essa terra toda daqui. Enfim, está rescindido o contrato. Certo? Certo. Na continuação aí, na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre as consequências disso tudo. Mas até agora eu já vi que nessas 3 hipóteses a administração só vai comunicar. Você fez isso errado, está rescindido o contrato, por culpa sua. Não tem mais interesse na obra por causa disso, isso que mudou, para. Caso fortuito força maior, teve um evento da natureza, choveu, caiu um raio, teve um desabamento, tempestade, não sei o que lá, não tem mais como fazer, está rescindindo o contrato. O cara vai ter que aceitar a rescisão unilateral. Ok? Continuação, próxima aula, a gente vê mais.